junto numa mesma regional, bem breve, porque ele já alçou voos maiores, foi para outra regional, foi ajudar muitas outras pessoas, né, a trilhar uma carreira aí de muito conhecimento, de muito sucesso. E é um prazer, Vitor, receber você aqui com a gente. E se apresente, por favor. Eu que agradeço as palavras, né? Brinco que espero que tenha sido positivamente, como eu disse já no início. Mas eu sou o Vitor aqui, turma. Tenho, cara, alguns anos, eu não lembro de banco, eu sempre me perco, mas deve estar entre uns 11, 12 mais ou menos. Eu comecei minha carreira como estagiário, fui crescendo dentro do banco e sou gerente regional aqui, né? Estou como gerente regional há aproximadamente 5 anos aqui no Banco Itaú. Então, prazerzaço estar com vocês e espero que eu possa aqui contribuir, trazer coisas diferentes, coisas novas e principalmente ajudar na carreira de vocês. Então, fiquem à vontade aí para perguntar, mandar. Ainda brinquei com o pessoal, nada muito polêmico, por favor, me ajudem, mas fiquem à vontade para perguntar o que quiser. A ideia é a gente bater um papo aqui, tá? Bom, reforçando, gente, mandem perguntas, tá? Porque agora é o momento. Difícil ter acesso a essas pessoas de qualidade que a gente traz aqui no dia a dia. A gente sabe que é tudo muito corrido, que as coisas às vezes não se atropelam, mas que realmente o tempo é escasso para tanta coisa que tem que ser feita, né? Eu já queria começar com uma perguntinha pro Vitor. Começar assim, uma pergunta extremamente polêmica. Mas, Vitor, a gente se conheceu hoje, agora há pouco. Queria conhecer um pouquinho da sua história e como foi essa virada de chave que você teve para se tornar referência para tantas pessoas dentro do banco. E hoje, pelo pouco que eu conheci ali, você é referência. Cara, puta, eu acho que toda boa história ela começa com um problema, né? Toda boa história ela começa com uma notícia ruim, com algo ruim. E a minha história, ela foi escrita lá atrás, quando meu sonho era ingressar na indústria farmacêutica. Minha família era da indústria, meu pai cresceu na indústria, eu almejei isso a vida inteira. E, cara, eu consegui, realizei esse sonho, só que ele durou 15 dias. Eu bati o recorde, eu consegui ser desligado em 15 dias. Era estagiário na indústria farmacêutica. E a minha, na época, namorada, graças a Deus hoje minha esposa, falou, cara, eu vou te inscrever em alguns lugares, e acabou me inscrevendo no banco. E então, quando eu entrei no banco, né, primeiro eu não queria estar ali, eu não sabia o que era banco, eu não tinha o mínimo interesse. Eu brinco que eu era aquele cara chato que vai no banco, saca todo o dinheiro e guarda em casa, sabe? Essa pessoa que o bancário odeia, era eu. E eu acabei entrando no banco como estagiário e eu me encontrei ali dentro. Então, a minha grande virada de chave foi ter passado por um momento muito difícil, um momento onde eu me questionei muito, um momento onde eu também consegui olhar pra dentro e falar, cara, você tá fazendo muita merda, você tá fazendo muita coisa errada, você não tá seguindo coisas inteligentes e afins. E a partir dali eu comecei a me enxergar como um profissional de uma forma diferente. Então eu amadureci por causa de uma queda. As pessoas brincam, né? Toda vez que você cai num poço, lá no fundo tem um trampolim. Depende de você se impulsionar para cima. Então foi um impulso muito positivo para mim. E aí quando eu entrei no banco, eu tinha experiência, eu falava, cara, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Eu também encontrei uma cultura onde eu potencializava ali tudo que eu tinha de melhor. E isso é muito importante, né? Porque cada empresa, cada banco, cada instituição tem uma cultura, não que ela não possa ser mudada, obviamente, mas é importante que você tenha um match ali, né, entre a cultura do banco e aquilo que você almeja, aquilo que você é. E isso fez com que eu tivesse muitas oportunidades. E aí, obviamente, encontrei pessoas ao longo do meu caminho que me ajudaram muito. Então, eu diria que a minha grande virada de chave foi ter feito merda antes e ter aprendido com aquilo e falado, cara, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Então, tudo que eu fiz dentro do banco e faço até hoje é sempre me propondo a ser diferente daquilo que eu via. E ser diferente não significa que era ruim, tá? Mas significa que tinha oportunidade para ser melhor. Eu sempre gosto de olhar para trás, gosto de olhar para o Vitor de ontem e ser melhor hoje, ser melhor amanhã. Isso me impulsiona muito, acho que esse foi a grande virada assim, de chave na minha carreira. É aquela frase do Cortez, ser melhor dentro até onde você consegue naquele momento, né?
Mas digamos assim a frase, não é exatamente essa, tá, gente? Mas eu incluiria mais um negocinho ali, cara. A gente pode ser, na verdade, faça o melhor nas condições que você tem. E eu Exatamente. diria que você sempre tem condições de fazer ainda melhor, porque as condições que você tem hoje, com certeza, não serão tão grandes quanto as que você tem amanhã. Só depende de você construí-las. Então eu diria que todo dia você pode ser muito melhor que você foi hoje. E como é importante, né, a gente encontrar pessoas dentro dessa jornada que nos impulsione, né? Você comentou de encontrar pessoas no seu caminho. Eu também, quando comecei, não tinha zero experiência com banco, né? A minha única experiência era sacar o dinheiro do salário que eu recebia da empresa que eu trabalhava antes. Então, você é jogado num mundo, né, muitas vezes que você desconhece total. Desconhece a cultura da empresa, desconhece o ambiente de trabalho, desconhece o perfil do profissional, né, e o encontro de pessoas que nos ajudem a impulsionar, né, de uma maneira positiva a nossa carreira é muito importante, faz toda a diferença no nosso caminho, né? E pensando nisso, Victor, como que é a experiência de você gerir muitos líderes, né, que tem aí outras pessoas trabalhando, né, nas equipes e tudo mais, gerindo esses sonhos, essas expectativas dessas pessoas, né, porque você é um líder que gere líderes, né? Sim, sim. Cara, eu acho que primeiro é uma virada de chave importante, né? Porque quando você se torna líder, e eu tive a oportunidade de ser líder muito jovem, né? Eu fui gerente regional, me tornei gerente regional aos 26 anos, mas eu me tornei gerente de um negócio, né? Tendo colaboradores embaixo de mim aos 23. E, de novo, é uma virada de chave. Primeiro que você sai de um perfil executor, né? De liderado. Quando você está ali, exatamente, você precisa fazer o seu papel. É óbvio que existem pessoas diferenciadas, existem pessoas, aqui acho que fica o primeiro insight, se você quer crescer na carreira, você não precisa ter um papel, né, uma função de liderança para exercer um papel de líder. Então eu não sou obrigado a ser um gerente para ser líder das pessoas ao meu redor, para liderar aquele grupo, para liderar aquele time. Então, por mais que eu fizesse ali de uma forma muito superficial, quando você sai desse perfil executor para vir aqui para um perfil de liderança, você precisa aprender a cuidar de gente, né? Você precisa entender sobre o ser humano. E tem uma frase do Simon Sinek que ela é muito forte para mim. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Porque tudo envolve pessoas, né? As pessoas, cara, elas são começo, meio e fim de qualquer coisa. Mas automatização, inteligência artificial, cara, você vai precisar de gente, você precisa de alguém para dar o comando. Sempre você vai precisar de pessoas, né? Então, primeiro você sai desse papel de executor para um papel de líder, onde você precisa entender sobre gente, onde você precisa entender sobre o ser humano, porque as pessoas confundem muito, né? Liderança com, putz, agora eu vou mandar, as pessoas vão obedecer. Agora eu vou receber uma informação e vou repassar e vou ajudar as pessoas a chegarem lá. Cara, a liderança tem muito mais a ver com entender que você tem seres humanos embaixo de você, pessoas que têm um lado profissional, mas tem um lado pessoal, e como você cruza essas coisas e potencializa para que ele seja o melhor ser humano possível. Porque eu até brinco, né? Eu tento inspirar muitas pessoas ao meu redor, inclusive a começarem uma academia, por exemplo, a ter uma rotina. Sim. Porque eu acredito muito que o ser humano como um todo, ele cria um profissional cada vez melhor. E aí, quando você sai de um líder de uma agência onde as pessoas, de certo modo, estão embaixo de você e respondem, né, unicamente a você, e você se torna um líder de outros líderes, você percebe o quanto você, literalmente, é zero executor. Então você não consegue mais executar nada. Assim, você não tem mais força para estar ali e fazer as coisas acontecerem. Mas você tem o papel de ensinar o líder a pensar e se transformar num ser que cuida de pessoas de uma forma diferente. Então eu acho que o meu grande papel é esse, assim. Eu brinco, quando eu ligo para os meus colaboradores, eu raramente cobro resultado. Porque se ele não tá preocupado com o resultado, ele já tá no lugar errado, assim. Ele que tem que procurar algo melhor para a vida dele.
eu ligo para entender sobre gente, eu ligo para perguntar como ele está fazendo, eu ligo para entender como eu posso fazer com que ele converse melhor com o time dele, porque uma palavra torta, uma frase sem uma vírgula, ela traz uma conotação totalmente diferente. Com Então, certeza. é um desafio muito grande, né? Porque ajudar as pessoas a pensarem de uma forma diferente é muito mais difícil do que efetivamente garantir que as pessoas executem algo. Eu acho que, de novo, essa é a grande diferença. Primeiro você é executor, depois você precisa fazer com que as pessoas executem. Quando você se torna líder de líderes, você precisa ensinar as pessoas a ensinarem outros a executar de uma forma totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, você trouxe um ponto que é crucial, né? As pessoas têm sonhos, elas têm aspirações, elas têm N coisas ali, sentimentos que, de novo, formam o ser humano. E, cara, você precisa ser, em alguns momentos, né? Assim como a Bíblia fala que a mulher, ela edifica o seu lar, tudo é construído em cima disso, você precisa edificar muito bem os seus colaboradores, porque eles vão ter tantos problemas no dia a dia. É o cliente gritando, é o colaborador que falta, é o outro que traz uma frase, são dois que estão brigando, né? Que os irmãos estão sempre brigando, é algo incrível. E quanto mais gente tem na agência, mais as pessoas brigam. E, cara, é uma grande família mesmo, né? Literalmente, né? E você precisa, cara, ser a pessoa que vai fazer esse cara que tirar a emoção. E quando eu falo tirar a emoção, não é ser insensível, são coisas diferentes. Mas trazer à tona a razão e a empatia são coisas muito diferentes, porque o emocional, ele faz com que você tome decisões e tenha atitudes que você possa arrepender depois. Agora, quando você coloca a razão unificada com a empatia, eu acho que você cria o melhor cenário do mundo. Então, trabalhar tudo isso dentro do ser humano, eu acho que você falou, putz, você marcou a vida de algumas pessoas. Cara, é isso que eu tento fazer, tá? Eu falo isso pra todo mundo. Meu grande propósito é marcar a vida das pessoas por onde eu passo. Às vezes consigo, às vezes não, às vezes melhor, às vezes pior, né? Mas esse é o meu grande propósito. E aí, quando você junta tudo isso com esses sonhos e você se propõe a cuidar dessas pessoas, você percebe que as coisas acontecem. Sim. Então, é um desafio grande, mas tem um lado de propósito muito forte, acho que me impulsiona, me ajuda, e eu vou ser muito honesto, tá? Se eu não tivesse o propósito que eu tenho, eu não sei, na verdade eu não sei não, eu tenho certeza absoluta que eu não faria nem metade do que eu faço da forma como eu faço, porque meu foco seria outro, né? Acredito que não, e tenho certeza disso, porque vai muito de encontro com o que eu penso de liderança, e muito com o que eu pratiquei e pratico hoje com os mentorados, né? Que a gente cuida de pessoas, né? O resultado é consequência. Sim. Né? E quando as pessoas estão numa sintonia, numa vibe boa ali, elas vão fazer não só por elas, mas também pelo líder. Exatamente. Né? E o líder fazendo uma gestão, por exemplo, fazendo tudo que ele pede, ele sabendo fazer, faz toda a diferença. Né? Porque ele mostra que ele sabe o que ele está falando. Né? E quando não sabe, dificilmente a pessoa vai acreditar. Deixa pra lá, ele nem sabe o que ele está falando. Né? Então a gente conversou sobre o líder e o chefe aqui em algumas lives atrás. Que é aquela gestão muito antiga, que a pessoa só mandava, só ficava ali atrás da mesa, me passa os números. E a equipe totalmente desmotivada. A gente sabe que a gente precisa buscar a nossa própria motivação, mas que através do exemplo, conhecendo você, pelo que você está falando, e através da Narjara, que é minha gestora também, eu brinco, quando a Narjara era gestora nossa na agência, a gente se sentia mal quando não produzia. E eu nunca vi ela levantar o tom de voz com ninguém. Tá? Nem com um cliente que chegasse gritando, que chegasse esperneando, nunca levantou. Então, assim, era uma liderança muito diferente. E é incrível como que como é que eu posso colocar isso? Como que, às vezes, numa região tão pequena, a gente tem tantos líderes diferentes, e às vezes até alguns chefes. E aí eu queria até que você comentasse a pergunta da Jenny, que ela deixou aqui. Qual é a cultura do Itaú? Você falou de cultura, de estar alinhado com a cultura ali atrás. Só não vamos esquecer rapidamente, o Marcelo também fez uma pergunta um pouquinho antes. A gente pode fazer na sequência. Como conquistar o gestor imediato? Tá? Vou deixar aqui Vou responder na sequência. Aqui. Eu acho que primeiro,
quando a gente fala da cultura do Itaú especificamente, né, você consegue encontrar isso no próprio site do banco. Se você entrar ali dentro do banco, você vai ter lá o trabalho conosco, vai ter a nossa cultura. Ela é baseada em alguns pilares, e quando eu falo que eu me identifico muito com a cultura, por quê? Porque o Itaú, ele traz algumas frentes muito fortes que eu acredito demais, né? A primeira delas é, cara, somos movidos por resultado. Cara, eu sou um cara que gosta muito de resultado. Não vou negar, eu sou um cara competitivo, eu gosto, eu quero que as pessoas vão mais longe. Eu nunca entro num jogo pra perder ou pra empatar. Ah, Vitor, não, tá tudo bem se a gente perder, mas a gente vai entrar pra ganhar, a gente vai dar a nossa vontade até o último segundo, cara. Eu até brinquei com o meu time, esse ano a gente perdeu, já era no desempate. Poxa. Né? Os caras, putz, chefe, que triste. Eu falei, triste nada, cara, tá tudo certo. A gente aprendeu, a gente vai pegar esse gosto e esse ano de 2024 a gente não vai sofrer de novo como a gente sofreu agora, e tá tudo certo. A gente vai reconhecer as coisas. Mas então, a gente tem alguns pilares, né? Como eu trouxe, esse lado é um lado meu muito forte, então eu consigo potencializar. A gente tem um lado muito forte de cuidar de gente, tá? Então, óbvio, né, o Jefferson trouxe, existem líderes e líderes, você vai ter chefes, você vai ter líderes, você vai ter uma liderança inspiradora, você vai ter N coisas, mas no Itaú a gente foca muito no ser humano, não é à toa que é uma das únicas, se eu não diria a única empresa no mundo que avalia, no Brasil, perdão, que avalia todos os seus colaboradores de forma individual, um a um, tá? Nenhuma outra empresa no Brasil faz isso, salvo engano. E a gente trabalha individualmente. Então, se você chegar na minha regional, por exemplo, eu conheço do GGA até o AN, eu sei no detalhe a história do cara, o nome do filho, o nome da filha. Óbvio, não lembro do nome do filho e da filha e da esposa de todo mundo, até porque eu tô falando de 190 pessoas. Sim. Mas eu sei se o cara é casado, se ele não é, como as coisas funcionam. Então, isso pra mim é algo muito importante. O Itaú traz isso muito forte. E outro lado também que o Itaú traz e que antes tinha um nome, agora a gente mudou, mas independente, é uma cultura de aprendizado. Para você pode contribuir, você pode trazer ideias, você está numa mesa, o seu chefe não é o cara que sabe de tudo, ou pelo menos não deveria saber. Quantas frentes eu sentei aqui para contribuir, vi que o Fio entrou aqui, cara, quantas conversas a gente já teve com pessoas de escala muito maior e a nossa contribuição pode mudar o banco em alguma coisa. Sim. Então isso é algo que eu gosto muito, é algo que me impulsiona demais esse espaço para contribuir. Então, óbvio, a cultura do Itaú é muito maior do que só isso, tá, gente? Entra lá no site, dá uma lida e afins. Mas são 3 pontos, de novo, que para mim são muito importantes. Quando você vai para outras instituições, você percebe uma hierarquia muito mais forte. Eu sou zero hierarquia. É verdade. Assim, cara, você vai me ligar, eu vou atender e vou conversar com qualquer um. Eu não vou falar, você falou com o seu gestor? Não, cara, você me ligou, você precisa de mim, tá tudo certo. Então, assim, essas coisas me ajudam muito e, como eu disse, impulsionam vários pontos positivos do Vitor, fazem com que meu dia seja mais leve, porque aquilo que eu acredito cruza com os valores, com a missão da empresa. Fica muito mais fácil trabalhar. Você não pode trabalhar por dinheiro, cara. Se eu puder dar a dica aqui para vocês que estão começando, e obviamente em algum momento a gente vai falar sobre isso, né? Sempre dei essa pergunta, mas queira ser um ser humano cada vez melhor. E o ser humano não é só entregar resultado. Cara, os valores precisam bater. Você precisa estar bem dentro de casa, você precisa cuidar de você precisa cuidar da sua família. Né? A Jara falou, Vitor, a gente pode entrar um pouquinho antes para conversar? Eu falei, cara, pode ser nesse horário? Porque antes disso eu tô fazendo a janta das meninas, assim. Vou fazer questão de ir lá, colocar para elas no sofá, dar um beijo. Porque para mim são coisas importantes, são coisas que eu não abro mão. Eu acordo às 5 horas da manhã, cara, minha esposa me dá um beijo, ela desce para fazer o devocional dela, eu vou fazer o meu, eu faço uma leitura, ela faz uma leitura, quando dá 6, 6:30, a gente tá indo pra academia, volta, eu vou pro meu trabalho, ela vai ler mais um livro. Então, a gente tem uma rotina onde a gente tenta se encaixar, novamente. Para você que tá começando, não foque só em uma coisa. Não foque só em entregar resultados. Você falou né? Negócio, eu apenas um pouquinho, que a gente traz muito tem um programa aqui que chama Mentoria Formação. Esse programa a gente começou no ano passado
e já estamos na segunda, iniciando a terceira turma, que é o quê? É apresentar o mercado, as instituições e as suas diversas culturas. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso, elas olham só para a remuneração e não olham para a cultura, para os ideais e para os valores da empresa. E é muito mais importante você olhar para isso, porque a remuneração vai ser uma consequência. Dentro do mercado financeiro, a gente sabe que tem N salários, todos muito bons, muitos benefícios, mas o Vitor se sentir bem com das suas características, os seus valores, o teu propósito, se encaixa com aonde você está hoje. Eventualmente, se você tivesse em outra instituição, você não teria essa performance, não conseguiria encaixar essa rotina, traria uma frustração no médio e longo prazo para você, né? Sim, com certeza, cara. E aí entra até um pouco, acho que teve uma pergunta, você falou, qual que é a pergunta do outro rapaz? Acho que do Marcelo. Como conquistar o gestor imediato? Putz, cara, primeira coisa, assim, as pessoas sempre falam, né? Ah, fulano é puxa-saco. O Jefferson é puxa-saco porque o chefe gosta do Jefferson. O Jefferson faz tudo que o chefe quer, tudo que o chefe... Vamos primeiro separar o que é ser puxa-saco e o que é ser um profissional que se destaca, porque todo mundo gosta disso. Nenhum gestor, né, não vai gostar do Jefferson se ele não se destacar. Então, primeira coisa, como eu conquisto, né, aqui a confiança do meu gestor, vou trazer desta forma. O que seu gestor precisa? Como eu conecto as minhas entregas com a necessidade do meu gestor? Se o Jefferson tem um desafio A e eu só entrego B, o Jefferson não vai ver valor nas minhas entregas. Mas, Vitor, eu preciso entregar B. Tá tudo certo. Como você entrega B, potencializando ou facilitando o resultado de A, para que o Jefferson consiga te enxergar. Então esse é o primeiro ponto. Assim, as pessoas gostam de gente que entrega. Entrega o quê? Gestor, para que ele goste mais de você, né? Porque é sempre, lá no fundo, é isso que a pessoa fala. Cara, como se o meu gestor gostar de mim? Porque eu sinto que eu só vou ser promovido se ele gostar de mim. Não é uma verdade. Mas se você tiver essas competências, essas características que são super importantes, por tabela ele vai gostar de você. E você não vai ser promovido porque ele gosta de você. Você vai ser promovido porque você faz tudo isso e automaticamente ele também gosta
A gente tem cobrança de metas, a gente tem cobrança de resultado e a gente tem que correr atrás, né? Nós não temos só pessoas que estão ali para serem atendidas, mas nós temos que atender clientes também de fora, né, da agência. A gente tem que contatar esses clientes, então tem um dia a dia muito dinâmico e é importante a gente perceber isso, porque assim, não é questão também de conquistar um gerente, um gestor, né? A conquista, ela vai de acordo com o tempo. E não tem essa questão, o gestor X prefere o fulano porque ele faz isso, né? Existe muito essa comparação. O gestor não gosta de mim porque ele gosta mais do fulano, né? E às vezes as pessoas entram nessa comparação e acabam esquecendo de fazer a sua parte. E aí, como é que uma pessoa vai te dar abertura se você também não está fazendo a sua parte? Né? Como é que Exatamente, como é que o líder vai dar confiança ali para você seguir o seu trabalho, né, a sua evolução, se você também não tem essa vontade de seguir, de fazer, né? Então é uma linha bem tênue, né, nessa questão de o meu gestor gostar de mim, eu conquistar o meu gerente, o meu gestor, e eu também fazer por onde, né? Então a gente tem que estar numa vibração assim muito coesa, né, disso tudo. Com certeza. Vitor. Com certeza. Mas assim, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Na verdade, tem vários elogios aqui pro Vitor, tá, Jefferson? Eu tô achando máximo. A gente gosta quando a galera interage, porque eu falo assim, se eu tivesse, por exemplo, eu, Jefferson, estagiário, ou como era a Caixa, tivesse acesso a um conteúdo como esse, que naquela época não existia, né? Mas eu falo que aceleraria a carreira alguns anos tranquilamente, que é o direcionamento que a gente traz. E aí entra até no tema da minha pergunta. Cara, você falou que com 23 anos você estava fazendo gestão. 23 anos, novo de tudo. Novo. Como que você lidou com isso? Porque tem todo o status de você ser um jovem, 23 anos, e ter uma equipe abaixo de você. Muitas vezes você tinha ali caixas mais velhos que você e você estava fazendo a gestão dessa galera. Como foi lidar com tudo isso? Cara, acho que até para ilustrar, eu me lembro quando todo lugar que eu assumi eu era mais novo, né? Eu brinquei na última reunião esses dias, quando começaram a falar de geração, e eu falei, cara, eu não sou mais a geração mais nova, né? Eu já tô evoluindo, eu ainda sou mais novo da sala, mas ainda não sou já não sou mais a geração mais nova, já é alguma coisa. Mas sempre as pessoas tinham mais idade do que eu, né? Eu acho que, primeiro ponto, eu tive que aprender e amadurecer muito rápido. E acho que a minha história de vida me ajudou, como eu disse, né? Eu não citei isso antes, mas eu fui morar sozinho com 17 anos. Meus pais moravam em São Paulo, eu morava em Londrina sozinho. Então, eu fui aprender coisas que os outros demoram mais. Eu me lembro de, cara, ir tomar banho, sair e não ter toalha. Por quê? Porque você tá acostumado com papai e mamãe, a toalha tá lá, cara. Você acha que ela brota, né? Ela aparece ali e não é uma verdade, mas tem alguém que faz. Eu me lembro de ir no banheiro e falar, cara, não tem papel higiênico, o que eu faço? Porque são coisas, de novo, que você não pensa. Então, ir morar sozinho muito cedo me fez amadurecer, também fez com que eu vivesse mais rápido algumas coisas que as pessoas demoram muito, né? Porque você mora com pai e mãe, você não sai todo dia, né? Você tem algumas regras. Eu não tinha isso, né? Eu saía de quarta a domingo, eu vivia uma vida muito louca, fazia estágio para ganhar um pouco de dinheiro ali aos 17, 18. Então, eu amadureci muito por causa disso. Esse foi o primeiro ponto. Quando eu assumi uma gestão e eu vi pessoas com mais tempo do que eu, a primeira coisa que eu fiz foi aprender. Então, primeiro, eu fui escutar outros gestores para entender um pouco. E o que eu percebi? Primeiro, que as pessoas tinham um preconceito comigo e não o inverso. Porque é comum as pessoas falarem, o mais novo ele não gosta do mais velho. E era exatamente o inverso. Por causa dessas questões, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ó lá, um moleque promovido porque baba ovo, porque as pessoas gostam. E eu falei, cara, como eu mostro pra essas pessoas que isso não é uma verdade? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, depois de escutar muita gente, eu falei, cara, como eu vou me conectar com as pessoas? Lembra que eu falei que a gente tá olhando um ser humano e não um profissional?
E como eu vou me conectar? Então, eu aprendi em todo lugar que eu chego, tá? Isso vale para hoje, para uma regional. Quando eu chego numa regional, eu sento um por um dos 186 colaboradores que eu tenho. Eu vou sentar individualmente com cada um e falar, cara, me conta a sua história. É 15, 20 minutos, mas me conta a sua história. E eu fazia a mesma coisa dentro da agência. Então, eu fui escutar as pessoas como ninguém nunca escutou. Eu fui entender um pouco sobre a história das pessoas como ninguém nunca tinha escutado antes. E isso fez com que as pessoas olhassem para mim e falassem, cara, ele não é igual aos outros, ele já é um pouco diferente. E aí, ao longo do meu dia a dia, eu trazia coisas que faziam com que as pessoas se sentissem pertencentes. Então, pô, eu escutei a história do Jefferson, eu valorizava os pontos positivos. E valorizar ponto positivo não é dizer que ele só tem coisa boa e que ele não tem nada a melhorar. Mas é valorizar toda a história que o Jefferson tem até aqui. O Jefferson não tá aqui à toa, cara. Ele fez coisa pra caramba pra estar aqui. E às vezes porque ele tá no momento ruim, as pessoas não valorizavam ele. Então eu fazia questão de valorizar o que essa pessoa tinha de bom. E ao mesmo tempo, eu fazia com que elas se sentissem pertencentes para contribuir, para trazer ideias, para dizer onde elas precisavam ir mais longe, onde elas poderiam ser melhores. Eu tenho que pegar um cabo ali que tá acabando a bateria. E as pessoas começaram a perceber isso. Então elas olhavam e falavam assim, putz, o cara ele me escuta, o cara ele me ajuda, o cara ele me acha importante e putz, ele entrega resultado. E eu fazia questão de olhar e falar, cara, vamos fazer isso juntos? Me ensina isso e eu te ensino isso. E eu aprendi, né? A reciprocidade ela é muito forte. Muito. Então, quando eu pedi ajuda, esse cara se sentia super à vontade para pedir ajuda para mim. E eu fui construindo essas relações. Então, colaboradores que todo mundo falava, esse cara ele é isso, ele não dá certo com ninguém. Comigo dava certo. Puta, esse cara é um problema. Comigo não tinha problema. Quando eu falo não ter problema, não é que eu aceitava tudo que a pessoa queria. Não, longe disso. Mas era conversa franca, honesta, valorizando o que ele tinha de bom, dizendo onde tinha que melhorar. Eu brinco, né? Os meus colaboradores, eles falam muito isso. Eles falam, nossa, chefe, às vezes você dá umas porradas na gente tão doída, mas é tão gostoso. Assim, né? Por que isso? Porque eu realmente me preocupo em dizer pra você o que precisa ser dito, mas da melhor forma possível. Claro. A minha ideia não é te machucar, a minha ideia é abrir seus olhos, cara. Né? Exatamente. Então, foi um desafio grande. Eu fui trabalhando, fui aprendendo, fui melhorando muito, tá? Eu acho que hoje eu sou imensamente melhor do que era no início. Hoje eu já tenho toda uma história que me facilita conduzir essas conversas. E óbvio, eu fui estudar muito. Então, cara, acho que dá pra... impossível eu mensurar que a quantidade de horas que eu passo lendo sobre pessoas. Sobre fisionomia, sobre PNL, sobre linguagem não verbal. Minha esposa brincou, ela falou, puta, que livro você tá lendo agora? Eu falei, cara, tô lendo um livro de linguagem não verbal. Ah, mas você já leu? Eu falei, cara, mas eu vou ler outro, porque vai me trazer alguma coisa diferente, eu vou aprender uma vírgula que eu não aprendi no outro. E se for tudo igual, tá tudo certo, eu vou relembrar conteúdos importantes. Então, entender sobre gente foi facilitando esse processo cada vez mais. E aí você vai evoluindo, você vai aprendendo a ler as pessoas, né, de uma forma mais rápida. A pessoa sente isso, ela sente essa conexão, automaticamente ela faz por você o que ela não faria por outras pessoas. Com certeza, até porque é muito genuíno, né? Quando a gente pode falar, eu vou pegar um carregador, eu tô escutando vocês. Tá? Tranquilo, a gente lida dessa maneira, é muito genuíno e as pessoas sentem quando verdadeiramente a gente se preocupa com elas, né? Isso é fato, né? Não é só mais uma conversa, não é só mais uma pergunta, né? Eu tenho uma história bem parecida, Vitor, porque quando eu virei gerente, eu também tinha 25 anos de idade, né? Um pouquinho mais velha que você no caso, mas 25 anos de idade. Eu tinha liderados ali dentro da equipe com 30 anos de banco, né? Ou seja, mais que a minha idade. Né? E é um desafio muito grande, porque, primeiro, pela barreira, né? Que realmente as pessoas têm essa repulsa. Poxa, uma menina de 25 anos vai me gerir, o que ela tem para me agregar? Né? É um baita de um desafio, a gente sabe o quanto é desafiador esse tipo de situação.
Depois, não, a gente vai ganhando experiência, a gente vai sabendo conduzir, né, as situações que nos apresentam da melhor maneira possível, e isso fica muito claro e muito tranquilo conforme a gente vai evoluindo nessas gestões, né, nos anos que vão passando. E eu fiz uma dinâmica, eu lembro uma vez, acredito que o Jefferson não estava na equipe ainda, em Cianorte. Eu fiz uma dinâmica das pessoas contarem as histórias dentro da equipe, porque eu tinha a gente de 60 anos de idade e tinha estagiário de 18 anos de idade. Né? Então, uma baita linha do tempo ali para explorar, né? Porque eram muitas experiências para serem trocadas, né? Várias fases, várias mudanças, né? E a gente estava num período de mudança, de transição, foi um pouquinho antes da pandemia. E quando a gente começou essa dinâmica, cada um contava um pouco da sua história, né, dia a dia, até porque se fosse todo mundo contar no mesmo dia, a gente ia ter que ficar 20 horas trabalhando, não era possível. Então, todo dia um contava a sua história e as pessoas foram se unindo de uma maneira, porque cada um tem um desafio de vida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu porquê ali dentro, né? E é importante a gente entender isso, porque até a maneira da gente cobrar uma situação, dar uma orientação, é diferente quando você trata as pessoas de uma forma genuína. Né? Você não vai dar uma porrada na pessoa, você vai conversar da maneira que ela acha mais entendível para ela. Então a gente também tem que perceber isso e falar de uma maneira que seja tranquila para ela ouvir, né? Que ela vai absorver. Porque senão vai entrar de uma orelha e sair pela outra. Né? Então a gente se preocupar em entender como conversar com cada um dos colaboradores é muito importante, né? A gente entender as pessoas, estudar sobre isso, né? Eu digo que a pandemia, nesse sentido, para mim foi excelente, porque eu pude consumir muito curso que foi saindo online naquela época, né? Não pode sair de casa, não pode fazer nada, está tudo fechado, e as pessoas foram transbordando conhecimento. Isso foi muito bom, porque a gente pôde consumir, e hoje eu continuo consumindo esse tipo de conteúdo, e cada vez mais é um insight diferente, uma palavra diferente que você pode utilizar ali com as pessoas que você está conversando no dia a dia, e como agrega a gente ler, né? Ter um livro diferente a todo momento. Hoje eu estou com um livro aqui, eu não sei se você já leu, Descubra Seus Pontos Fortes, do Don Clifton. Sim. Maravilhoso esse livro, estou terminando. E a gente vai criando, né, mais vocabulário também quando a gente lê. Né? E ajuda no dia a dia. Poxa, você fazer uma abordagem com o cliente de uma maneira que esse cliente entenda, com palavras que naturalmente ali, você conversando com o cliente, cria uma necessidade, né? Faz toda a diferença. Eu acho que aqui o grande ponto, e como você bem trouxe, acho que a pandemia ajudou um pouco nisso, mas eu acho que a maturidade, a experiência é o melhor professor Também. do mundo, né? É que você precisa cuidar do seu autodesenvolvimento. E aí, as pessoas esquecem disso. A pessoa, e até tem uma pergunta aqui no meio, acho que alguém falou, a gente tá sempre meio bitolado aqui como a Enio, sempre numa pressão o Lucas, e, cara, onde a gente foca energia, exato. E acho que o primeiro ponto é assim, cara, foca energia no seu autodesenvolvimento. Contratempo pra você. Vitor, mas eu não tenho tempo. Cara, todo mundo tem. Eu também falava que eu não tinha tempo. Hoje, mais uma vez, eu acordo às 5 da manhã, cara, consigo encaixar uma leitura, consigo encaixar um momento com Deus, eu consigo encaixar um podcast no caminho para o trabalho. Você só não encontra tempo para se autodesenvolver se você não quiser. E mais do que isso, aprender que autodesenvolvimento não é só um MBA, não é só uma certificação. Autodesenvolvimento é uma jornada, cara, contínua. É uma jornada que sim, envolve certificação, sim, envolve fazer um MBA, mas envolve em outras coisas. Você falou de livros, tem uma frase do Will Smith que é muito forte para mim. Não existe nada que não tenha acontecido com alguém
e não tenha sido escrito em um livro. Uhum. Em outras palavras, qualquer problema do mundo que você ache que você é o único que tá passando é mentira. Alguém já passou e tá escrito, cara. Você só precisa encontrar. E lá você vai aprender como aquela pessoa passou por isso. Mas o ser humano, ele não é criado para esse tipo de coisa, né? Até se você é pai, mãe, tá assistindo isso, preocupe-se, ao invés de colocar seu filho na TV antes de dormir, e as minhas assistem TV, tá? Mas preocupe-se em, cara, 15 minutos antes de fazer uma leitura. Preocupe-se em mostrar para o seu filho que você lê. O exemplo arrasta, galera. A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Com A minha certeza. filha, ela escreve no meu Flipchart. A minha filha, ela, cara, posta vídeos igual a mãe dela. A minha filha, minhas filhas, né? Porque a outra é menorzinha, mas já tá seguindo os passos. Cara, ela faz o devocional dela todo dia antes de dormir. Ela lê um capítulo do devocional. Ela acabou de pegar a Bíblia dela aqui em cima e foi fazer uma leitura. Porque é isso. Exemplo, né? É o exemplo que arrasta. Então, assim, cara, autodesenvolva-se, porque você vai fazer com que as pessoas ao seu redor também sejam melhores. E você pode não acreditar, mas, de novo, arrasta, cara. Arrasta. Tudo que é bom, ele influencia positivamente. Então, você vai influenciar as pessoas ao seu redor, você vai crescer e você vai começar a perceber que os problemas que você enxergava por um único prisma, você vai perceber que tem N formas de enxergar e de fazer diferente. E são essas formas que entregam mais resultado. Putz, você também tem a questão do repertório. Obviamente, eu evoluí muito na minha fluência verbal por meio da leitura, porque às vezes eu tô lá e eu preciso parar e falar, cara, o que significa essa palavra? O que é isso? O que significa? E você aprende, você começa a trazer para o seu contexto. E, óbvio, adapta, né, a necessidade. Depende com quem você vai conversar, mas você tem repertório para isso. Então, a leitura é algo que eu não fazia, me ajudou demais. Eu posso contar aqui que talvez até os meus 30 anos eu li, sei lá, 2, 3 livros, chutando alto, assim, que eu quis ler. E hoje, por exemplo, só em 2024 eu tô no meu 5º livro dentro deste ano. Então, eu tinha uma marca de ler 12, tô me propondo a chegar a 18. Primeiro eu vou bater os 12, depois eu vou, mas... E não é pelo desafio em si, mas é pelo aprendizado. Então, Total. Coloque isso na sua rotina. Faça uma leitura, encontre... Cara, de novo, pessoas que você enxerga e fala, cara, eu gosto da forma como ele se comunica. E vai aprender com essa pessoa. Tem um monte de gente boa aí pra ensinar. E é de graça, tá? Você não precisa pagar pra isso. Exato. Se quiser mais, você paga. Você mergulha mais fundo. Mas de forma superficial dá pra você aprender muito sem pagar nada. A escolha é sua. E mesmo pagando, você tá fazendo um investimento, né? Não é 100%. Não é um dinheiro que você pega e rasga ele e joga fora. Até porque, às vezes, você pode tirar uma pizza que você come no teu mês e faz um investimento ali maior. Maior não, um investimento para o teu conhecimento. Cara, mas né? eu vou te dizer uma coisa, né, Jara? Uma coisa que eu aprendi, tá? Quando minha primeira filha nasceu, puta, minha condição de vida era boa, mas não sobrava grana. E eu fui fazer um MBA na FGV, não sei nem de onde eu ia tirar dinheiro para aquilo. E para piorar, minha filha tinha intolerância à proteína do leite de vaca. Ou seja, já tinha um gasto maior ali, né? Cada lata de leite custava R$800, durava uma semana, 2 semanas. Então, assim, era... Putz, e eu decidi que eu ia fazer, não sabia como eu ia pagar. Eu falei, cara, vamos lá e bora. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira naquele momento. Por quê? Porque eu aprendi coisas que eu nunca teria aprendido. E bota uma coisa na sua cabeça. Todo investimento que você faz em você, ele é seu, ele fica pro resto da sua vida. Ninguém me tira isso. Agora, a pizza, ela é boa, mas ela passa. O carro zero, ele é bom. E não tô falando que você não tem que ter, tá? Puta, eu tenho um carro super bom. Lógico. E tá tudo certo, mas o investimento em você, ele é seu. Ninguém vai tirar de você, ele vai fazer você ser melhor, você ir cada vez mais longe. E as pessoas não valorizam isso. Então, cara, invista
em você, invista em pessoas que têm mais conhecimento que você. O Jefferson trouxe uma frase muito legal. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria chegado lá muito mais rápido. E, cara, hoje as pessoas têm a oportunidade, né? Puta, você tem condições de ali aprender com alguém que você não teria anteriormente. Então, assim, invista nesse tipo de coisa, porque você vai crescer mais rápido e você vai perceber, né, que esse investimento, ele retorna muito mais rápido e em proporções muito maiores. Tudo que você semeia, você colhe. Então, não deixe de semear muito, porque a colheita é certa. Com certeza. A gente fala desse autodesenvolvimento, compartilhar uma história com vocês. Eu fiz um meu MBA na FGV, após lá. A princípio também sem meio saber como que ia fazer, porque eu comecei e pedi para sair do banco. Então, quando eu saí do banco, a gente sabe que o banco tem todo aquele benefício e tal. A gente sabe que a FGV é uma parcela um pouco salgada, dependendo ali do salário, para mim já era salgado. E eu saí, eu sentei com minha esposa e falei assim, ó, não tá cabendo no orçamento, mas eu vou continuar. Também não sei o que eu fiz para continuar pagando ali, continuei pagando, terminei meu MBA. E foi porque eu fiz essa especialização que eu comecei a dar aula esse ano. É uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, mas que me abriu uma porta que eu nem sabia que existia. E adoro dar aula, estou me descobrindo ali dando aula, já tinha me descoberto alguma coisa nas certificações, mas na faculdade. Então, assim, como você disse, todo investimento é válido, todo investimento vem para nós, e muitas vezes a gente nem sabe o que ele vai trazer lá na frente. Mas que é prático, é válido. E em relação ao tempo, a gente trabalha muito isso com os alunos também. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está assistindo aqui passa de 1 a 2 horas no Instagram, passando o dedo, vendo Reels. Passa 1 a 2 horas no TikTok, porque é aquela dose de dopamina rápida, fácil, barata. Constante. E é aquela 1 ou 2 horas que vocês não conseguem simplesmente saber o que aconteceu. Passou ali, sentei no sofá, depois que cheguei do trabalho, passou, foi. Tem que tirar meia hora disso para ler 3, 4 páginas, mas é de verdade, né? Ler entendendo, ler tentando interpretar, ler buscando ali essas palavras que a gente não conhece, já faz uma diferença absurda. Pelo menos foi assim que eu consegui retomar esse hábito. Eu chegava há 2, 3 anos atrás, nós morávamos eu e minha esposa numa cidadezinha muito pequena, estava no banco, e eu chegava todo dia e lá, dopamina. Falei, não, tá errado. Não pode ser só isso a vida, né? A gente trabalha, chega em casa, mexe no celular, no outro dia trabalha. Então, deixa essa provocação. Quem tá aqui no Instagram, claro, tem muito conteúdo gratuito aqui no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, mas a gente tem que estar com esse ambiente muito bem moldado. Porque se eu só tenho uma rede social, páginas de memes, se eu só tenho videozinhos, o algoritmo é excelente. No TikTok, então, nem se fala. Ele entrega exatamente o que a gente quer de maneira massiva. Então, moldem o ambiente de vocês e façam esse desafio para a leitura. 3 a 4 páginas por dia. Vale muito a pena. Total. E, Vitor, você teve aqui, ratificando o teu trabalho, a tua identidade aí genuína em entender as pessoas, né? A Jéssica te fez um elogio, o Lucas fez vários elogios aqui, acredito que seja da sua equipe. E pensando nisso, você quis transbordar essa ajuda para outras pessoas também em um trabalho individual, né? Ali por fora do banco, né? Qual é o objetivo seu desse projeto? O que você genuinamente busca? Putz, cara, na verdade, assim, como eu trouxe, meu propósito sempre foi marcar a vida das pessoas, tá? E o que eu percebi dentro do banco? Que tinha muita gente boa que acabou se perdendo porque ela tinha líderes ou uma liderança que em algum momento falou pra ela A, ela seguiu o A e foi. Em outras palavras, o cara ele tá meio que se jogando de uma ponte porque estão falando pra ele que é o caminho certo e ele tá fazendo. E dentro do banco eu já ajudo muito, principalmente quem tá na minha equipe, né? Quem tem relação direta comigo sabe que a qualquer momento pode me chamar para ter uma conversa de carreira e eu vou ser muito claro, com insights muito claros, direcionamento, para fazer a vida dessa pessoa, fazer a carreira dessa pessoa ir mais longe.
Porque quanto melhor ela for, cara, e mais rápido, né? Exato, e mais também com isso, tá? Não posso ser aqui hipócrita que, de novo, quanto melhores forem os meus colaboradores, melhor vai ser a minha regional, melhor vai ser a região, melhor vai ser o Com banco. certeza. E o banco é Com pequeno, certeza. amanhã eu cansei de ver isso, eu mudo e encontro as pessoas com quem eu já trabalhei e afins. Então, cara, é um lado que eu gostava muito, é um lado que me fazia muito feliz. Só que eu não tinha tanto tempo, né? Dentro do banco, queira ou não, eu tenho um horário, eu não consigo estender isso, até porque eu tenho vida, até porque os colaboradores têm vida, as pessoas têm vida. E começou a vir uma demanda muito grande, eu falei, cara, eu gosto muito disso, mas eu não consigo mais fazer só isso. Né? Não dá pra eu viver disso dentro do banco, eu preciso entregar resultado, né? Eu preciso fazer N coisas, eu preciso transformar, eu preciso participar de agendas. E foi quando a minha esposa, que já trabalhava com marketing digital, ela sempre falou muito isso pra mim. Eu ia ser professor, tá? Eu brincava muito com colegas meus que eu ia ser professor e eu tava caminhando pra dar aula à noite. Falou, cara, por que você não dá aula na internet, dá aula? Eu queria uma mentoria, assim, tanta coisa pra ensinar, e as pessoas procuravam e eu não. Até que uma hora eu falei, cara, beleza, vou começar. E acabei começando muito com o intuito de fazer algo que eu gostava e ajudar mais pessoas. E aí caiu um flash pra mim, eu falei, cara, se no banco eu consigo ajudar pessoas, e dentro do banco eu devo ter, sei lá, 10% que querem, porque tem 70% que tá ali vivendo, e tem mais 20% que querem sair. Eu consegui ajudar tanta gente. Imagina o que eu não posso fazer por alguém que está pagando por isso. E, obviamente, quando a gente paga, a gente se engaja muito mais. O ser humano é assim, né? Quando ele tem que dar algo, ele se engaja muito mais para fazer este retorno. Falei, cara, eu posso fazer algo muito maior, né? E eu falei, realmente, eu posso ajudar mais pessoas. Eu vejo... E, óbvio, minha esposa é um caso à parte, mas... Um Reels da minha esposa bate 200 mil pessoas. Eu falei, cara, imagina eu poder ajudar 200 mil pessoas. E ela sempre me incentivou muito e eu não queria, eu não me sentia à vontade, eu tinha muito medo, muita vergonha. Eu diria que não é nem vergonha, porque vergonha eu nunca tive, mas eu tinha medo do julgamento. Crença, né? E aí eu criei este projeto, né, muito em prol de fazer esse propósito alcançar mais pessoas. Porque dentro do banco eu tinha um tempo limitado. Eu tenho que focar nos meus colaboradores. Eu não tinha tempo para ajudar outros mais. Embora eu sempre acabe encontrando um espaço para fazer uma conversa de meia hora com alguém que precisa. Não dá para ter algo recorrente. Não dá para acompanhar. E aí foi quando eu criei esse projeto, junto com outro sócio, que hoje já não está mais comigo. E, cara, foi muito legal. A gente ajudou muita gente, pessoas que estavam ali paradas e não conseguiam sair do lugar, foram para onde queriam estar, super felizes. Outros aplicando e dando certo. Então, muita coisa legal. E aí eu realmente falei, cara, eu tomei a decisão certa. A decisão de conseguir casar e pegar uma parte da minha noite, né, para cuidar e fazer com que mais pessoas cheguem mais longe. Isso me faz feliz, me faz bem, é quase que uma terapia. Eu brinco que eu amo meu trabalho, eu ganho para fazer o que eu amo. Isso já é bom demais. Mas poder chegar em casa e ainda ganhar para fazer uma terapia, porra, é ainda melhor. Então, assim, eu consigo ser muito feliz com tudo que eu faço. E, de novo, foi muito em cima deste propósito e cara, gosto pra caramba, assim, e consigo ver frutos. Muitas pessoas voltando e falando, cara... Obrigado, você me ajudou. Obrigado, você fez a diferença pra mim. É isso que eu vou levar. É gratificante a gente ver, né, essa transformação na vida e na profissão da pessoa. E também quando as pessoas chegam, né, retornam e falam assim, Vitor, Najara, Jefferson, obrigada. Obrigada, porque sem você ou sem vocês, eu não conseguiria ver com tanta clareza um caminho que estava na minha frente. Né? E é muito gratificante a gente receber esses feedbacks. Né? E a gente, amanhã, inclusive, a gente tem, né, Jefferson, a nossa mentoria de formação, né, toda terça-feira, nossas aulas. E é uma galera assim, que vem para aprender muito sobre o mercado financeiro, que muitas vezes realmente não sabe como é que funciona, e a gente traz muito insight, muita luz, e sabe
a gente vai começar com os estagiários também, né? A gente está terminando aí, finalizando a montagem de turma, né? Que é um público que a gente sabe que às vezes carece, né, um pouco mais de um suporte, de um direcionamento, porque muitas vezes, e nem é culpa do gestor ali que está na gestão, não tem muito tempo, né? Até por questão de horário, questão de demanda e tudo mais. E é um público que carece um pouco mais de direcionamento, de um cuidado especial, porque é muita ansiedade, né? Você já foi estagiário, Jefferson já foi estagiário, eu já fui estagiário, sei como é a ansiedade deles de querer, né, ser efetivado, de querer tirar a certificação logo e fazer acontecer e tudo mais, porque é uma galera nova, né, que está com gás e tudo mais, então a gente precisa ter um cuidado aí maior com essa geração que está entrando, né, porque o que eu vejo, assim, muitas vezes a gente pega para fazer um processo seletivo, é difícil encontrar, né, pessoas que realmente queiram se comprometer com o trabalho, com as coisas muito em geral. Muito imediatismo nessa geração, principalmente. Assim, tem um processo a ser seguido e essa mentoria ela foi desenvolvida com muito carinho mesmo, que só para você, não sei se a Ana chegou a comentar contigo, Iter, mas assim, a gente está entregando tanto curso de venda, curso de certificação da CPA 10, curso de certificação da CPA 20, fora o acompanhamento e desenvolvimento de competências. Por quê? Cara, quando eu era estagiário, tinha uma oportunidade com 6 meses, 7 meses, e eu não consegui por
é menos executor para ensinar um pouco mais, ou, em alguns casos, até migrar um pouco. Você não é obrigado a ser um líder. E eu falo que as pessoas confundem muito isso. Dentro do banco, de qualquer banco, na verdade, de qualquer empresa, você tem uma carreira de especialista onde você consegue ganhar muito bem, ter altas remunerações e ter um escopo individualista. E tá tudo certo. E ser individualista não é não pensar nos outros, tá? É depender unicamente de você. É uma escolha. E tá tudo certo. A gente precisa de todos esses lados. Se todo mundo quiser ser presidente, fodeu. Não posso Sim. falar palavrão, né? Preciso parar com isso. Eu falo isso toda reunião e eu continuo falando palavrão. Preciso melhorar. Então, cara, tá tudo certo. Olha pra dentro de você e fala pra onde eu vou. Tem pessoas que às vezes sentam comigo e falam, cara, você indo pro lugar errado. Não, mas eu quero ser gestor, eu quero... Cara, você tá mentindo pra você e pra mim, cara. Não é o que você quer. Olha você. Você não gosta de ajudar as pessoas. Você é individualista, você quer entregar o seu resultado. E tá tudo certo. E aí, um ano depois, o cara entende, ele escuta, ele aprende, aí ele migra para outro segmento, ganha mais, é feliz e fala, pô, você tinha razão. Eu falo, cara, legal, não queria ter razão. Você tá feliz? Tô, é isso que importa. Ter razão é pros bestas, eu não quero ter razão. Eu quero ajudar. E se deu certo, tá bom. Não importa quem tava certo. O importante é dar certo. Então, são essas dicas que eu traria. E uma frase que me marcou quando eu era estagiário. Seja uma esponja. Uma esponja, cara, você pode tacar água nela, ela vai tentar absorver tudo que ela puder. Ela já pode estar transbordando, ela vai continuar tentando absorver aquele conhecimento e colocar fora o resto que tinha. E por que absorver? Porque em algum momento você vai ser apertado. E a hora que você for apertado, você vai ter conhecimento pra caramba pra colocar pra fora e fazer as coisas serem diferentes. Então, é uma boa comparação, cara. Absorva conhecimento muito rápido, transborde, porque você vai usar isso. E é louco, né? Porque a gente se espelha muito em outras pessoas e às vezes quer fazer a carreira igual a outra pessoa. Ah, o fulano fez assim, eu quero fazer assim também, né? Tempo tem a sua habilidade, né? A sua potencialidade ali. Então, nem sempre você, como líder, vai prosperar, né, em relação ao profissional. Às vezes, uma outra área, algo que dependa somente de você ou de uma equipe menor ali, faça mais sentido. E o que eu digo sempre é, as responsabilidades, elas só aumentam, né? Quando nós somos estagiários, nós temos uma responsabilidade. Quando nós somos AM, nós temos a responsabilidade do estagiário mais do AM. Né? E isso vai somando-se. É líder, é gestor, é regional, né? E isso tudo vai só aumentando. Então, nós temos sempre que estar nos preparando para o próximo passo. Independente de onde for. Se é líder, se é um outro segmento, se é uma outra instituição, quem sabe? Ninguém tem exatamente o mapa da vida para saber exatamente o que vai fazer. E as oportunidades vão surgindo e você vai agarrando as que faz mais sentido para ti, né? Então, é muito interessante se conhecer, né, primeiramente, para saber exatamente o que faz sentido na sua vida, né? E daí sim tomar decisões com as oportunidades que lhe aparecem, né? Então, acho que é muito importante, tenho certeza, é muito importante a gente conhecer muito bem como eu sou. Então, para onde eu vou? Sim. E você trouxe um ponto importante também, que mais uma frase, eu gosto muito de frases de impacto, eu acho que elas marcam muito as pessoas e você lembra disso lá na frente. Cara, o dia que você quiser ser promovido, lembre-se que você só será promovido quando você já calçar o sapato da pessoa que está em cima de você. Em outras palavras, se você quer ser um gerente, haja como um gerente hoje. Se você quer ser um regional, haja como um regional hoje. E as pessoas acham que elas só vão ter que desempenhar a função quando ela chegar lá. E é por isso que ela nunca é promovida. Porque nós estamos buscando, para te promover a um gerente geral, alguém que já desempenha o papel de gerente geral mesmo sem a função. Mesmo sem a cadeira, mesmo sem o título. Porque o título ele é um nada, ele pode ser rasgado a qualquer momento. Sim. A qualquer momento alguém pode rasgar e falar, Vitor,
você não é mais regional. E aí? Então, o que você desempenha, o que você faz, o que você é o que te define. E não o seu cargo, o seu status ou sua posição. Exatamente. E o Lucas, não sei se ele colocou antes ou depois, eu não percebi, mas foi antes. Antes de ter a descrição do cargo no crachá. Perfeito. Tá sincronizado. A equipe tá sincronizada. Estamos no caminho, também. E é pra gente fechar, uma última pergunta. Você imaginou lá atrás, na época da farmácia, ou quando você era estagiário, que você ia alcançar tantos objetivos, que a sua carreira seria dessa maneira? Cara, eu sou um cara que agradece muito, assim, a Deus a vida que tem. Como eu disse, eu acho que profissional não é algo isolado, né? São duas coisas que caminham juntas. Então, se você perguntar para mim hoje, Vitor, quando você entrou no banco, você imaginava isso? Obviamente que não. Mas depois que eu fui promovido a AM, né, na época caixa ainda, eu criei um plano de carreira para mim onde eu iria me tornar o diretor executivo mais novo no banco. E eu decidi mudar esse plano no meio do caminho, o que para muitas pessoas não faz o mínimo sentido, porque eu me senti muito mais completo como ser humano. Então, se você perguntar para mim se eu imaginava, eu vou trazer para minha vida, tá? O Vitor, ser humano, eu nunca imaginei ser tão feliz quanto eu sou hoje. Eu nunca imaginei tocar tanto a vida de tantas pessoas. Eu nunca imaginei ter uma família tão perfeita quanto a que eu tenho. Eu nunca imaginei ter filhas tão perfeitas quanto eu tenho. Eu nunca imaginei que eu iria ser tão próximo de Deus quanto eu sou. Eu nunca imaginei que eu iria ter atitudes que fizessem com que coisas melhores acontecessem a pessoas ao meu redor. Então, cara, eu nunca imaginei, e eu acho que eu ainda posso e vou transbordar muito mais. Eu acho que hoje eu encontrei o meu propósito de transbordar e hoje eu consigo ter clareza de fazer isso da melhor forma possível. E isso hoje me define, assim. Se eu tivesse que escrever hoje lá, o Vitor morreu e tem que ser uma coisa. Cara, um ser humano que se sentiu feliz por completo, do começo ao fim. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, assim. Cara, se você só correr atrás de carreira, cedo ou tarde você vai se arrepender. Se você esquecer da sua carreira, cedo ou tarde você vai se arrepender. A vida, ela é um conjunto de pratos que você precisa carregar. E se qualquer um deles cair, não é completo, não é igual. Então, cara, valorize as pessoas ao seu redor, valorize a sua família, valorize a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, valorize esse momento com Deus, valorize o seu corpo, cuide dele, sem ele você não vai longe, cuide da sua cabeça. E, cara, busque ser um ser humano cada vez melhor, porque é isso que você vai levar, cara, é isso que você vai ser, não é seu cargo, não é seu dinheiro, isso tudo é consequência. Então, a minha mensagem para todos que estão aqui, para todos que vão ver essa live posteriormente, é: busque ser o melhor ser humano possível. Cara, transbordar na vida dos outros é, com toda certeza, a melhor coisa do mundo, assim. Isso é uma aula, meu. Eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente. Porque eu tenho certeza que de todas as pessoas, e entrou gente hoje, tá? Passando aqui toda hora subindo o nome, que elas precisam ouvir. Então, assim, Deus coloca as pessoas certas no momento certo. Com certeza. Tanto as pessoas que estão evoluindo na carreira, quanto as pessoas que querem entrar, quanto a galera da sua equipe que está aqui, quanto a gente está aqui, e já comentei isso com a Narfa, assim, para nós isso é um aprendizado também, que vocês carregam muita experiência. E vocês, os convidados que nós trazemos, você trazendo aqui, você deu o seu tempo, e eu sei como o nosso tempo de pai é precioso, ainda mais ali, próximo de colocar na hora de dormir. Então, assim, eu fico muito agradecido mesmo.
Já faça um convite online aqui para não ter como recusar de um próximo você voltar aqui e falar com a gente, tá? Porque eu tenho certeza que você tem muito conteúdo para transbordar e que em 1 hora e pouquinho de live, às vezes a gente não consegue ainda trazer tudo que a gente quer. Cara, eu que agradeço o tempo de vocês, o convite. Super à disposição, a gente conversa mais vezes com certeza. Espero que vocês consigam aqui também ajudar muita gente. Falei isso pra Ná, né? Acho que tem espaço, tem muita gente que precisa desse apoio. E que vocês possam ajudar essas pessoas e cada vez mais e transbordar. E se vocês achavam que vocês iam atingir 1.000, que seja 10.000, quando vocês acharem que vai ser 10.000, que seja 100.000 e que cada vez isso cresça, aumente, porque essa é a grande dádiva da vida, né? De novo, transbordar cada vez mais. Mas obrigado aqui para vocês dois pela conversa, bate-papo super legal. E para todo mundo que assistiu, espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Eu também quero agradecer, e o objetivo é esse, né? Quando a gente tem o objetivo de ajudar, né? Principalmente as pessoas a se transformarem de alguma forma em melhores profissionais, em melhores pessoas, em melhores pais, mães, maridos, esposas e tudo mais, o que for de bom para agregar para as pessoas, essa genuidade, ela traz muito mais frutos do que se a gente for pensar somente em financeiramente falando, né? Em financeiro. Então, o objetivo aqui é exatamente esse, né? Dessa live, dos convidados que a gente traz. E eu quero agradecer, Vitor, também. Sensacional, foi um papo maravilhoso, né? Já te conhecia, mas a gente vai conhecendo e conectando ainda mais, né, com as pessoas que vêm aqui de muito bom coração, de muito boas atitudes, trazendo um pouquinho da experiência, só um pouquinho, uma sementinha, porque se a gente ficar conversando aqui, vai 5, 6 horas e tudo mais. É muito assunto, né? Mas parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns pela sua família, uma família maravilhosa também. E quero agradecer, né? Agradecer quem estava aqui, participou com a gente, participou dessa live, que a gente possa ajudar um pouquinho mais aí na vida de cada um. E na segunda-feira a gente espera todos vocês novamente com outro convidado, com outras